Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, você está na primeira aula da semana Investidor Cristão. Eu me chamo João Albuquerque, sou administrador, empresário, já invisto há mais de 6 anos, sou pastor de jovens também, junto com a minha esposa, sou casado. E durante essa série de aulas você vai descobrir como investir com segurança no mercado financeiro e conseguir obter uma renda de 100, 500, 1.000, 5 mil reais ou até mais de forma completamente passiva, ou seja, poupando o seu tempo e a sua energia. A coisa que mais chamou a atenção pra mim foi ver que era possível. Eu não sabia. Então hoje em dia é muito bom você ver o fruto disso, né? Você vê seus aportes aumentando, você vê que você pode viver disso. Receber meus primeiros dividendos, ver as ações que eu comprei no início começarem a crescer dentro do mercado. Já imaginou não ter mais que trabalhar pelo dinheiro, mas conseguir fazer o dinheiro trabalhar por você? Vivenciar o seu propósito em Deus sem preocupações ou limitações nessa área financeira? Sabendo que, independente do que aconteça, você vai ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que não depende do teu esforço, do teu suor, do teu trabalho, todos os meses caindo na sua conta. Você já imaginou ter abundância de forma lícita daquilo que você tem desejado no seu coração, aquele carro do ano, dar uma boa condição para a sua família, viajar, comprar aquilo que seus filhos desejam sem precisar ficar fazendo as contas ou se endividando. E tudo isso sem perder o seu suado dinheiro, que é fruto do seu trabalho, com investimentos sem pé nem cabeça, com pirâmide financeira que a qualquer momento pode quebrar e deixar você literalmente pelado financeiramente. E o melhor, você não precisa ser um especialista em investimentos ou ter um curso de análise gráfica, aqueles gráficos que sobem e descem. Você não precisa de nada disso para investir dessa forma, nem mesmo ter muito dinheiro. Na verdade, com uma pequena porcentagem daquilo que você ganha hoje, tua renda mensal, teu salário, você não só pode, como deve, consegue começar a investir dessa forma. E o método que você vai aprender nessas aulas não foi simplesmente testado e aprovado apenas por mim. Na verdade, milhares de investidores sérios, responsáveis com a sua área financeira, têm utilizado essa metodologia e garantido bons resultados, bons frutos. Durante esse evento você vai aprender como multiplicar o dinheiro que você provavelmente já tem aí guardado debaixo do colchão ou naquela poupança que você deixou lá parado, literalmente, né? E você vai ver que investir e multiplicar esse dinheiro é mais simples do que você imagina. Se assemelha muito ao processo, um princípio que você conhece, o princípio da semeadura, onde você planta, rega, cultiva e com paciência você colherá bons frutos. Talvez você pense, João, mas isso é conversa, isso está bom demais para ser verdade. E eu te entendo, se eu não tivesse experimentado na minha própria vida os benefícios dessa estratégia, dessa metodologia, eu também ficaria um pouco cético. Mas eu tenho visto o meu patrimônio crescer ao longo dos anos. Vou te mostrar uma imagem aí e você vai ver também o crescimento da minha renda passiva. A cada ano, na média, eu tive um crescimento de 95% na minha renda passiva. Nesse último ano de 2022, eu recebi mais de 7 mil reais só de renda passiva, ou seja, dinheiro que caiu na minha conta sem o menor esforço e já foi 50% a mais do que 2021. E ao todo, somando esses anos investindo, com os rendimentos que eu tenho recebido já em 2023, eu já vou bater aí mais de 20 mil reais só em renda passiva que eu tenho recebido ao longo desse período e só vai aumentar. E não apenas na minha vida, tive a oportunidade, graças a Deus, de ajudar centenas de pessoas com essa mesma estratégia e apresentando essa mesma metodologia. E se eu não tivesse visto tudo isso, eu também não acreditaria, acharia que é mais uma proposta indecente que a gente vê na internet. Todos os meses os dividendos estavam caindo e estavam só aumentando. Por exemplo, eu vim de uma família de renda muito baixa e via dívidas e dívidas e dívidas. E aí eu vi que era possível, eu vi que bolsa de valores não era essa coisa de outro mundo, de gente que precisa estar 100% focada no investimento e eu vi que eu poderia dar uma condição melhor para a minha vida, para a vida da minha futura família e para a vida da minha família hoje, né? Entre 2019 comparando com o ano de 2020, simplesmente os meus dividendos quintuplicaram em relação de um ano para o outro, em plena crise. E com elas me pagando os dividendos, já vendo o meu dinheiro render, isso para mim não tem preço. Eu mesmo tenho certeza que futuramente a gente vai viver disso, de rendimentos, né, de valorização das ações. Então, meu Deus, gente, todo mundo tem que conhecer isso. E sabe o que é melhor? Essas pessoas não precisaram abandonar seu emprego para se dedicar a essa área, ou fazer anos de estudo, conseguir uma graduação, nem mesmo pensar uma jogada de gênio dos investimentos. Pelo contrário, eles simplesmente aprenderam a estratégia, começaram a aplicar seguindo a risca com disciplina e paciência, e hoje desfrutam de uma vida mais abundante e segura. E é o que você também vai conseguir ao final dessas aulas. Amém? Dá um amém aí.
Eu não sei você, mas ao longo da minha infância eu escutei pessoas, né, até mesmo da minha família, falando de forma irônica frases do tipo: ah, você acha que eu tenho um pé de dinheiro, uma planta de dinheiro, uma árvore do dinheiro, ou algo do tipo, será que você pensa que quando eu vou no banheiro eu faço dinheiro? Coisas desse tipo. Bom, mas se eu te disser que existe uma forma de você, entre aspas, plantar dinheiro, conseguir multiplicar o teu patrimônio, gerar uma riqueza a 30, a 60 e a 100 por um, assim como a Bíblia demonstra no princípio da semeadura. Pois é, apesar de hoje receber alguns rendimentos bem legais, como eu te mostrei agora há pouco, nem sempre foi dessa forma não. Eu passei a minha infância, na verdade nasci nessa condição de filho de pastor. Eu cresci nesse ambiente de igreja e fui ensinado com os princípios da palavra de Deus, né? Graças a Deus. E algo que eu aprendi desde cedo, principalmente com a figura do meu pai, foi a importância tanto de gerir bem a parte financeira do dinheiro e também do trabalho. E não se engane, eu estou falando de princípios bíblicos. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios 6, verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha o seu caminho, observa e seja sábio. A formiga faz o que, gente? Ela trabalha. Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não trabalha, também não coma. E lá em Provérbios 10,4, o rei Salomão nos mostra que quem trabalha com a mão remissa empobrece, mas as mãos do diligente vai prosperar e vai enriquecer. E voltando para a minha história, eu fui ensinado à luz desses princípios. Algo bem simples que eu me lembro. Meu pai, né, nessa área de mesada, meus amigos recebiam uma mesada quase que de graça, não precisava fazer nada. Mas meu pai ele instituiu algumas estratégias. Uma delas que eu acho bem interessante compartilhar, ele disse o seguinte: ó, Gabriel, né, ele chamava de Gabriel, aqui está as contas de energia da nossa casa, a nossa média da conta é o valor X, né, vamos colocar aqui R$100. O que você conseguir poupar abaixo desse valor, né, ou seja, eu virava um vigilante fiscal da energia elétrica, o que você conseguir poupar, isso será a sua mesada. Então, se eu poupava R$20 na conta, ou seja, a conta vinha R$80, eu ganhava 20 de mesada. Isso gerava um efeito negativo, né, porque eu ficava apagando as luzes enquanto as pessoas estavam no ambiente, ou desligando a TV dizendo, não, tá bom, não preciso mais assistir. Mas, enfim, toda a minha infância foi pautada em princípios como esse. E por volta dos meus 13 anos de idade, né, já chegando na adolescência, eu não gostava de ficar parado, eu comecei ali o meu primeiro negócio, né, meus primeiros passos na área empresarial. Não era lá um negócio muito estruturado, talvez podemos brincar aqui que era um tráfico de pertences dos meus pais, porque eu pegava uma coisa ou outra dentro de casa, coisas minhas e às vezes coisas deles, e colocava para vender na internet. Às vezes vendia coisas sem nem mesmo eles saberem, né? Quando descobriam já tava, o lucro já estava no bolso, enfim. Vendi coisas minhas, revendi celular, às vezes pegava uma exportação de algo que vinha dos Estados Unidos, vendia aqui. Já vendi escada da Polishop, né? Talvez você nem lembre disso, mas tinha umas escadas articuladas que eram um sucesso antigamente. Já cheguei a vender isso também durante essa fase da minha vida. Então, para mim, não tinha tempo ruim, né? Eu fazia o que era possível para conseguir aquela renda extra, além da mesada, que na verdade nesse meio tempo acabou sendo cortada, porque meu pai viu que eu já estava empreendendo e caminhando com as próprias pernas. E brincadeiras à parte, quando eu comecei a me descobrir no propósito, né, a percepção de um chamado ministerial, eu comecei a observar, né, eu estava dentro dessa área empresarial, percebendo um chamado, um propósito em Deus, e eu via as pessoas à minha volta, alguns ministros, ministros itinerantes, pastores, missionários, ou pessoas familiares, amigos que trabalhavam em qualquer outra profissão de forma secular. Uma coisa em comum que eu observava em mais de 90% dessas pessoas que me rodeavam é que de fato eram pessoas diligentes, trabalhavam muito, mas eles não tinham uma perspectiva de um futuro melhor financeiramente falando. Isso resultava em alguns ministros que eu vi, né, terem potenciais chamados poderosos, mas limitados por não conseguir mergulhar no chamado, no propósito, por causa dessa área financeira. Até mesmo pais, né, amigos meus que tinham pais que queriam dar boa condição aos seus filhos, mas essa área financeira acabava limitando eles. Missionários também, que queriam desenvolver obras, viajar para outras nações, pregar o evangelho, mas vinham na questão financeira algum tipo de limitação. E a questão, gente, não é nem que Deus não está abençoando, pelo contrário, Deus está lá fazendo a parte dele. Mas muitas vezes nós somos levianos com o recurso que chega em nossas mãos. Alguns podem dizer, João, mas é só dinheiro. Vamos lá, deixa eu te dar alguns dados aqui para você refletir. Primeira informação, inclusive vai aparecer para você aí na tela. Cerca de 80% das famílias estão endividadas. Gente, isso é muito sério. Uma pessoa endividada, se você passou por essa experiência e sabe do que eu estou falando, é alguém que tem sua vida sugada, né? Alguém que fica preocupado, muitas vezes suscetível a estar ansioso, a entrar numa depressão, enfim. Outra informação que também deve causar esse espanto, olha só isso.
Qual é para você, pensa comigo, qual é o principal motivo de divórcio, né? De quebra de um casamento aqui no nosso país? Qual é o motivo que vem na sua mente? Pensa comigo aí, qual é o motivo? Traição, mentira, enfim. Sabe qual é o principal motivo? Segundo o IBGE, quase 60% dos divórcios aqui no Brasil são causados por motivações ou nascem de problemas financeiros. Como o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, inclusive uma indicação para você, o Robert Kiyosaki, ele costuma dizer: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele pode afetar tudo que é importante. E se você se identificou, se encaixa em um desses quadros, calma, fica tranquilo, não é a sua culpa. Infelizmente, a nossa cultura, nosso sistema educacional foi criado ou foi forjado ao longo do tempo de forma que esse tipo de situação é corriqueira, infelizmente. Mas toda essa situação começou a me incomodar profundamente e com certeza eu tinha. Esse não era o futuro ou a vida que eu queria dar para minha família, para os meus futuros filhos, nem mesmo dentro do meu chamado, do meu ministério. Sabe, ter que trabalhar para sempre em algo que eu nem fui chamado para fazer, só pela necessidade de ter aquele recurso e ainda não ser bem remunerado por essa atividade, ou ter o meu propósito limitado de alguma forma por questões financeiras. E o pior, ficar dependente de uma aposentadoria de um governo, e INSS, que é totalmente instável, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, isso para mim não daria certo. E tudo isso me fez perceber que eu precisava rapidamente encontrar uma forma de remir o meu tempo, de forma que eu não ficasse escravo dessas condições, limitado pelo dinheiro, pelo contrário, mas que eu pudesse dominar essa área dos recursos na minha vida. Eu percebi que se eu quisesse desenvolver o meu chamado, o meu propósito, ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos, cuidar dos meus filhos, viajar, fazer aquilo que está no meu coração, eu precisaria encontrar uma forma de gerar uma renda, de ganhar dinheiro, preservando o meu principal ativo, o seu principal ativo, que é o tempo. Eu sabia que em algum lugar, de alguma forma, tinha a solução que eu precisava, mas eu não sabia como fazer aquilo. E eu via esporadicamente notícias, pessoas comentando sobre mercado financeiro, investimento, bolsa de valores e o potencial que se pode ganhar nesse tipo de coisa. Mas no primeiro momento eu ficava com o pé atrás, afinal eu não conhecia, não entendia, achava que era algo que talvez fosse até à margem da lei, ou que fosse apostas, ou algum tipo de cassino, jogo de sorte ou azar. Até que um dia um colega, uma pessoa comentou comigo: João, você conhece o mercado financeiro, conhece a bolsa de valores? E eu respondi: rapaz, eu já ouvi falar, mas nunca tive experiência nessa área, nunca fui atrás não. E esse meu amigo até riu da forma que eu falei, mas ele falou uma frase que eu fiquei pensativo sobre aquilo naquele momento. Ele disse: o mercado financeiro é como uma feira central, uma feira de rua. Só que ao invés de comprar maçã, banana, você vai comprar produtos financeiros, ações de empresas, fundos imobiliários, por exemplo. E depois daquela conversa, eu sempre fui muito curioso e eu precisava buscar um caminho, eu comecei a buscar, pesquisar, estudar sobre o assunto. E eu arrisco dizer que boa parte dos investidores, quando buscam algum conhecimento acerca dessa área de investimentos, vão se deparar com a porta de entrada que eu me deparei na época, felizmente ou infelizmente, que foi o day trade. Então, aquelas operações especulativas, Não sei se você é familiarizado com esse termo, mas day trade nada mais é do que ficar comprando e vendendo, especulando na busca de ter algum ganho nessas operações diárias. Eu passei um período estudando aquilo, estudando aqueles gráficos, aqueles padrões, Os chamados candles, aquelas velas que produzem aqueles gráficos que sobem e descem. Lembro que eu ficava estudando sobre aquilo e também operando, Na prática, eu pegava uma parte do meu dinheiro, colocava na corretora e ficava analisando: eu vou comprar esse ativo agora, daqui a pouco ele vai romper o canal, eu vou vender. Enfim, toda aquela matemática que o pessoal da análise gráfica costuma usar, na verdade, eu estava aprendendo e tentando operar e desenvolver aquilo. Só que algo que eu comecei a perceber já nesse primeiro momento é que aquele objetivo, aquela motivação que eu tinha de desenvolver uma forma de gerar uma renda passiva, preservando o meu tempo, não acontecia com day trade, porque eu tinha que ficar ali olhando aqueles gráficos, olhando uma tela de um computador, de um celular, ver aquilo subir e descer, nervoso, porque a qualquer momento eu poderia perder tudo que eu tinha. E de fato eu passei quase um ano operando dessa forma, e eu descobri o que estudos já apontam: mais de 90% das pessoas têm prejuízo nesse tipo de atividade. Eu operei por quase um ano, não cheguei a ter prejuízos, Talvez um ganho aqui e outro ali, mas não compensava o tempo nem os fios de cabelo que eu perdi durante o processo de tentar ser consistente nesse tipo de atividade. E no meio dessa história toda eu comecei a me aproximar, Me apaixonei pela minha hoje esposa, na época apenas uma amiga, Suane, e a gente começou a se conhecer, a conversar, aquela coisa do jovem cristão orando junto. Mas durante um tempo a gente foi se conhecendo e aí a gente começou a namorar de forma
forma séria. E logo no início do nosso namoro, a gente queria se organizar para casar. Desde o início a gente já falava sobre casamento. Então a gente começou nessa organização, tentar juntar um dinheirinho, né? Às vezes a gente sacrificava aquela saída no final de semana, comia um cuscuzinho na casa da minha sogra, né? Para poupar algum dinheiro. E a gente foi poupando. No meio dessa história surgiu a ideia, né? Eu creio que foi uma direção de Deus mesmo, para a gente abrir um negócio, a nossa querida Only Store. Algumas fotos que você está vendo aí é da nossa empresa, né? Uma empresa de artigos, presentes personalizados. Foi uma forma que a gente entendeu da parte de Deus para conseguir os recursos para o casamento. Afinal, casamento é caro, viagem, né, de lua de mel, tudo isso tem um preço, e quando a mulher sonha alto, aí é que o preço é alto também, né? Eu fui experimentando isso na pele. Mas enfim, a gente foi juntando esse dinheiro, esse suado dinheirinho. E eu me lembro, né, no meio desse processo, uma experiência que foi um pouco traumática, mas me ensinou muito. Eu estava empolgado com os investimentos, queria encontrar uma forma de maximizar aqueles recursos, e no day trade, naquelas operações diárias, eu estava lá num dia operando com uma parte do capital que eu e Suana estava juntando para o casamento. E de repente, no final do pregão que a gente chama, no final da tarde, o mercado desabou e eu perdi praticamente tudo que estava na corretora. Essa é aquela hora que você sua frio, fica tentando entender o que aconteceu, mas aquele sentimento de frustração tomou conta de mim. O pior foi dizer a ela que tinha acontecido isso com o dinheiro do casamento, né? Uma parte do dinheiro que a gente estava juntando ali, suando para juntar. E eu estou te contando tudo isso porque foi dentro desse cenário um pouco caótico que eu vi uma luz no fim do túnel. Depois dessa experiência de ter contado para ela, eu estava um pouco frustrado com os investimentos, mas um dia eu abri, né, o meu computador, abri a conta da corretora, e quando eu olhei lá o extrato, né, o meu saldo, eu vi um valor lá que eu não sabia de onde tinha vindo. Pensei que tinha sido um erro, afinal tinha parado de fazer aquelas operações e tinha um saldo positivo lá, um valor que caiu, e eu não entendia o que é que tinha acontecido ali. Afinal era um dinheiro que caiu na minha conta enquanto eu dormia praticamente. Não precisei ficar freneticamente vendo um gráfico subir e descer, simplesmente eu recebi aquele valor na minha conta. Eu comecei a ir atrás, achei que era um erro inicialmente, mas eu descobri que aquela renda que estava lá na minha conta se chamava dividendo. Eu havia recebido um rendimento de uma empresa que eu estava investido ali e não lembrava. E aquilo me encheu de esperança, afinal eu estava descobrindo que existia uma forma de investir onde eu não precisava fazer praticamente nada a não ser comprar uma ação e ficar com ela lá parado, e aquela empresa, quando lucrasse, ela distribuiria para mim uma parte desse lucro, que é o tão falado aí, o dividendo. E eu comecei a ver, né, que grandes referências como Warren Buffett, o próprio Thiago Nigro aqui no Brasil, Primo Rico, o nosso querido Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, eles fizeram suas fortunas utilizando estratégias como essa de gerar renda passiva através dos dividendos que as empresas elas pagam aos seus acionistas. E logo eu percebi que essa era uma estratégia muito mais segura e que condizia com o meu propósito, afinal eu precisava gerar renda de forma passiva, sem ficar à frente do computador perdendo o meu tempo, que é o nosso principal ativo. E após essa situação eu fui atrás de entender tudo aquilo, investir em conhecimento mesmo, investir em livros, mentorias, cursos. Por baixo, aí eu posso dizer que eu gastei bem uns R$4.000 para poder me ambientar ao que estava acontecendo ali. Na época não tinha tanta informação acessível como a gente tem hoje. E eu posso te afirmar com muita certeza, esses 4.000 foi os 4.000 mais bem investidos de toda a minha vida. Afinal, me proporcionou um conhecimento, uma base que tem me levado nessa área financeira, nos investimentos até hoje. E era exatamente o que eu estava procurando. Eu lembro que eu comecei com aplicações a aportes pequenos, né? 50, 100 reais que eu juntava na minha rotina. Eu ia investindo com disciplina, com paciência, seguindo essa metodologia de longo prazo. E com o tempo eu comecei a receber alguns rendimentos, né? Os chamados dividendos, os rendimentos de aluguel dos fundos imobiliários, que é uma outra classe de ativos. No início, valores pequenos, né? 50 centavos aqui, R$2 ali, dava para comprar um chocolate, um chiclete, mas depois foi aumentando. À medida que eu ia sendo fiel no pouco, como a Bíblia diz, o muito ia chegando. Então depois já chegou um rendimento um pouco maior, que dava para pagar uma conta de energia, uma conta de internet. Depois foi aumentando, já dava para pagar algumas contas, né? E está chegando aí no nível onde eu conseguiria pagar o aluguel e outras partes do meu custo de vida. E eu projeto, né, eu posso te afirmar com certeza que até os 30 anos eu vou alcançar essa liberdade financeira com propósito. Não é para ficar de pernas pro ar, não. É para perseguir o propósito de Deus na minha vida, na vida da minha família, sem limitações financeiras. E o melhor, sem ficar freneticamente acompanhando um gráfico subir e descer, que era o que eu fazia antigamente, com aquela incerteza de, eu vou ganhar muito hoje, ou eu vou perder tudo de uma vez.
E eu acabei com isso através dessa estratégia que eu comecei a seguir. Pouco a pouco, eu comecei a apostar sobre essa metodologia que eu estava investindo, os rendimentos que eu ia recebendo, e as pessoas começaram a perguntar, né, amigos, familiares, pessoas que me seguiam, o que é isso, João? Como é que funciona? Eu fui ensinando um ou outro, mostrando, apresentando essa metodologia, e eu comecei a ver essas pessoas tendo os mesmos resultados positivos que eu estava desfrutando. E as pessoas começaram a me pedir algo mais estruturado, né? Algo que eu pudesse apresentar essa metodologia de uma forma organizada, seguindo um raciocínio, e é por isso que a gente está aqui hoje. A Semana Investidor Cristão nasce justamente para responder a esse anseio, e eu espero que você consiga assimilar o que a gente vai transmitir aqui a partir dessa aula. E agora eu quero te contextualizar de forma mais específica sobre o mercado financeiro. João, o que é o mercado financeiro? A gente falou sobre isso, né, como uma feira central, só que você não vai comprar tomate nem batata, você vai comprar produtos financeiros, como ações de empresas, fundos imobiliários, que eu já falei aqui também, é uma forma de investir em imóveis através do mercado financeiro. E só para você ter uma noção, é um mercado que vem crescendo bastante. Hoje, cerca de 5 milhões de brasileiros investem através do mercado financeiro. De forma mais específica, no mercado de capitais, né, onde você encontra as ações de empresas, os fundos imobiliários. E pode parecer um número grande, 5 milhões de pessoas, mas, gente, isso é menos de 10% da população aqui no Brasil. Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, né, um país bem mais robusto economicamente, mais desenvolvido, gente, lá mais de 60% da população investe no mercado financeiro. Olha o contraste, aqui menos de 10%, lá fora mais de 60%, mais da metade da população. Ou seja, isso nos mostra, né, que eles sabem o que está fazendo. Afinal, eles são um país desenvolvido e nós temos um caminho aí para percorrer, mas a gente vai chegar lá. Outro ponto importante, né, nós precisamos de referências. Afinal, é sabedoria olhar para alguém que já está trilhando aquele caminho que a gente deseja trilhar, para que você, né, eu mesmo, não erre nos mesmos erros que aquela pessoa errou. Eu vou aprender com o erro do outro. Eu, particularmente, tive que aprender em muitos casos com o meu próprio erro. Afinal, na época que eu comecei a investir, não tinha tanta informação assim. Já tinha alguma acessibilidade, mas não como a gente tem hoje. Então, quem são, João, essas referências de mercado, referências de investidores que trilharam esse caminho? Esse aqui é o Warren Buffett, esse mega investidor americano, o maior investidor do mundo, que começou literalmente vendendo Coca-Cola, né, nas casas, entregando jornal, e hoje ele tem uma fortuna bilionária, figura aí entre os homens mais ricos do mundo. E o que ele fez? Ele simplesmente comprava ações de boas empresas e acumulava, comprava e segurava, o chamado buy and hold, ao longo do tempo. E isso fez com que ele tenha hoje não somente um patrimônio bilionário, mas uma renda passiva constante, que paga muito mais do que o seu custo de vida. João, mas eu queria conhecer alguém mais próximo. Tem também o nosso querido Luiz Barsi, a gente falou sobre ele, esse outro senhor aqui de cabelo branco, cheio de sabedoria e charme aí. O Luiz Barsi, ele é um mega investidor aqui do Brasil. Ele tem um patrimônio bilionário, mas olha só, diferente do nosso querido Buffett, Barsi não começou a investir desde criança não. Tem gente que diz, eu sou muito velho, eu já sou adulto, não dá tempo de investir. Ele começou em torno de 30 anos de idade. Com 30 anos ele começou a investir porque ele percebeu que não teria uma aposentadoria digna se fosse depender do INSS, do governo brasileiro. Então ele pensou, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. E ele descobriu que na época dele, né, isso faz sentido até hoje, quem se aposentava com dignidade, né, geralmente eram os grandes empresários. E ele pensou, como é que eu posso, entre aspas, desenvolver uma aposentadoria como a de um grande empresário, sem necessariamente estar à frente de uma empresa? E foi aí que ele teve um insight que mudou a sua vida para sempre. Ele descobriu que ele poderia comprar ações de empresas ou participações nessas empresas através do mercado financeiro e poder usufruir dos resultados, dos lucros dessas empresas através dos chamados dividendos. Ele começou a investir com 30 anos e olha só, antes dos 40 ele já estava, se ele quisesse, livre financeiramente, só com os investimentos que ele foi construindo ao longo desse tempo. O velhinho não parou, continuou, e hoje ele é bilionário e recebe aí dividendos, né? Ele falou até em uma entrevista recente, ele recebeu em 2021
1 milhão por dia em renda passiva. Meu Deus, é muito dinheiro. Enfim, tem vários outros. Eu poderia citar, por exemplo, o Ronald Read. Ele foi um zelador americano, né? Tem um emprego bem comum, com um salário bem comum, mas ele conseguiu acumular cerca de 8 milhões de dólares com o João, ganhando na Mega Sena, apostando? Não, investindo em ações de grandes empresas lá nos Estados Unidos. Isso mostra para nós que é possível sim. Eu estou nessa caminhada, mostrei meus resultados, mostrei algumas referências de mercado e, gente, você consegue começar com pouco dinheiro, né? Você que tem 50, 100 reais, 20 reais por mês, se você pegar, por exemplo, fundos imobiliários, com 10 reais você já consegue investir. Aqui algumas ações de empresas para você e ao lado o preço delas, né? O Sanepar, com menos de 5 reais você já compra ações da Sanepar, com menos de 30 reais você compra ações aí do Banco do Brasil e por aí vai. É um mercado extremamente acessível. Beleza, você já entendeu um pouco do mercado de referências, mas eu quero te apresentar quais são os 5 erros que geralmente os investidores iniciantes cometem e que vão te afastar de conseguir, né, a sua renda passiva e a sua liberdade financeira. O primeiro erro que muito investidor iniciante comete é a falta de direção. Você está ali querendo investir, mas fica como quem está tateando no escuro, sem saber o que está fazendo, não tem um norte sobre o que você vai fazer, não sabe onde deve investir ou quanto deve investir. Uma frase que eu gosto muito diz o seguinte: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar vai ser suficiente. Então, se você não tem clareza do objetivo, como é que você vai conseguir trilhar esse caminho? Eu tenho, por exemplo, uma planilha que eu distribuo para os meus alunos, que é uma planilha de projeção. E você tem uma noção de como você vai chegar até a liberdade e quando você vai chegar até essa liberdade financeira. Vamos lá, eu vou mostrar para você aqui na tela, eu vou mexer na planilha e você vai ver aí. Olha só, essa planilha ela mostra aqui algumas informações e a gente vai projetar de forma bem simples. Se você, por exemplo, tivesse 5 mil na poupança, você juntou ao longo do tempo e você disse, ah não, agora eu vou investir da forma correta, né? Tirou da poupança e investiu em ações, fundos imobiliários. E aí, eu vou colocar um exemplo aqui que você vai investir mensalmente R$500, né? Não é um valor tão alto nem tão baixo, para ficar, né, um nível médio de acordo com o teu perfil. Mas isso varia muito, você pode investir 50, pode investir R$100, pode investir 1.000, 10.000, enfim, tanto faz. Mas R$500 por mês, né, durante aí alguns anos, essa pessoa teria, olha só, ao final de 10 anos, um patrimônio de 141 mil, né, arredondando aqui R$141 mil. Pensa comigo, se ela está investindo R$500 por mês, em 10 anos dá R$60 mil. Mais os 5 mil seria 65 mil. Mas, João, como é que ela tem 140 mil? Ela juntou 65 mil. Porque ela não juntou debaixo do colchão, não, gente. Ela investiu. As ações cresceram, os fundos imobiliários cresceram. E agora ela não tem 65 mil, que seria a matemática básica aqui. Ela tem 141 mil investido, que é o seu patrimônio. E o principal, esse valor investido geraria para ela R$1.057 por mês. Olha só, quase um salário mínimo todos os meses para alguém que foi juntando, foi investindo ali ao longo desses 10 anos. E o negócio vai ficando melhor à medida que o prazo aumenta. Se ela investisse dessa forma durante 15 anos, sabe quanto ela teria de patrimônio? Olha só, 311 mil. Ou seja, em 5 anos apenas, né, após esses 10 anos, ela mais do que dobrou aquele patrimônio dos 140 mil. Por que isso acontece, João? Esse é o efeito dos juros compostos. Você está investindo, está gerando rendimentos e você pega esses rendimentos e reinveste. Ou seja, você compra ainda mais ativos, ações, fundos imobiliários e isso vai gerando a chamada bola de neve. Olha só, esse patrimônio geraria para ela R$2.300. Ao final de 20 anos, para encerrar aqui, nós teríamos 589 mil de patrimônio e quase, né, na verdade, pouco mais de R$4.000, R$4.400 por mês em renda passiva. Talvez algumas pessoas digam, ah João, mas é muito tempo, vai demorar muito. Gente, quem era você 10 anos atrás? Imagina se você tivesse começado a semear isso há 10 anos, você já estaria aí numa condição muito boa. Eu comecei a investir há pouco mais de 6 anos e passou assim, no instante, né? O grande Warren Buffett ele tem uma frase sensacional, ele diz o seguinte, ó, alguém só está sentado na sombra hoje porque um dia alguém plantou uma árvore ali. E eu te pergunto, você tem semeado, plantado a árvore financeira que vai dar sombra para você, para a sua família e para abençoar outras pessoas? Afinal, somos abençoados para abençoar. Isso é prosperidade bíblica. Ainda pegando esse gancho, né, do tempo, uma vez perguntaram ao próprio Warren Buffett, que eu citei aqui,
Warren, por que as pessoas não aplicam essa metodologia que você tem feito? Se é tão simples, por que todo mundo não aplica? E ele disse algo sensacional, que é uma verdade. Ele disse, olha, é porque ninguém quer ficar rico devagar. As pessoas são imediatistas, querem as coisas de fórmula mágica. Se eu estivesse aqui dizendo, eu vou te mostrar como ficar rico da noite para o dia, ia ter várias pessoas buscando essa resposta que de fato não existe. O processo da semeadura ele demonstra, você planta, você cultiva, você rega e aquela planta ela vai se desenvolvendo até que ela chegue na maturidade e comece a dar os frutos. Da mesma forma nos teus investimentos. E ainda sobre essa falta de direção, tem muita gente que nem se conhece como investidor, não sabe o seu perfil. Eu comecei meio desnorteado também, afinal estava no day trade ali, que não tem nada a ver com o meu objetivo. Então você precisa entender o teu perfil, se você suporta um pouquinho mais de risco ou não, se você tem um plano de ter aquela renda ao final de 5, 10 anos, enfim, você tem que se projetar entendendo o seu perfil como investidor, os teus objetivos, quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido, o grau de risco que você consegue, de certa forma, assumir naqueles investimentos. Tudo isso é importante para a tua jornada rumo à liberdade financeira. Segundo grande erro de muitos investidores, depender da sorte. Achar que investir é um jogo de sorte ou azar. Tem uma classe de investidores que eu gosto de chamar de investidores torcedores. Eles ficam especulando, do tipo, comprei essa ação, agora eu vou torcer para ela subir, como se fosse um cassino, né? Como se fosse um dado que a pessoa joga e diz, não, eu quero que caia o número 4, eu preciso do número 4. Gente, investir é diferente de especular. Se você tem essa mentalidade de um investidor torcedor, eu digo a você, você vai viver a vida aí dependendo de um jogo de sorte ou azar, que geralmente vai acabar jogando contra você. Agora, é possível você investir de forma consciente, sem precisar depender da sorte, mas com uma metodologia, uma estratégia que você consegue sim colher bons frutos, independente de sorte, de azar, de acaso. Esse investidor torcedor, muitas vezes ele não sabe o que está fazendo. E aí ele fica torcendo, ele fica dependendo da sorte, porque ele está ignorante ali. O investidor consciente, inteligente, ele sabe o caminho que ele está trilhando, ele entende o que ele está buscando e ele sabe como chegar até os seus objetivos. Como, João? Através de um conhecimento básico. Você não precisa ser nenhum expert, mas você precisa de uma base sobre o conhecimento daquele tipo de investimento, da estratégia que você busca. Tudo isso é importante para você não somente saber a sua direção, mas não ficar dependendo aí da sorte ou do azar. Terceiro erro muito comum, não ter uma estratégia, ou até mesmo ter uma estratégia, só que uma estratégia equivocada. Eu particularmente recebo muitas mensagens no Instagram do tipo, João, como é que eu faço para investir? E geralmente essa pessoa, ela copia aquela mesma mensagem ou manda uma mensagem semelhante para um cara que mexe com apostas esportivas, para outro que faz day trade, para mim que invisto a longo prazo. Então são pessoas que muitas vezes estão tateando no escuro, como aquela pessoa da sorte, mas também vão atirando para todo lado. São pessoas que muitas vezes estão suscetíveis a seguir a dica quente do momento. Todo mundo está falando de criptomoedas, o Bitcoin subiu, essa pessoa corre para as criptomoedas. Não, as criptomoedas caíram, teve um problema lá, desvalorizou. A pessoa corre desse mercado e vai, não, agora eu vou para a bolsa de valores porque está começando a subir. Então é uma pessoa que, como a Bíblia fala em outro contexto, fazendo alusão aqui, ela é levada por todo o vento de doutrina, ou por todo o vento de estratégia aqui no nosso contexto. Então são pessoas que ficam atirando no escuro para todo lado, tentando acertar alguma coisa, e a realidade é que elas não vão atingir nenhum objetivo dessa forma. Então cuidado com essa ideia de seguir a dica quente de alguém. Às vezes a dica quente ela acaba esfriando, me perdoa a piada aí, mas é a realidade. Ou até mesmo aquela ideia de eu vou investir, deixar o meu dinheiro na mão de fulano ou na mão da empresa tal, porque eles vão investir para mim. Cuidado com essa ideia também. Eu recebo frequentemente mensagem de pessoas dizendo, João, investi na empresa tal, ou chegou a proposta da empresa Y, eles disseram que vão investir assim, 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 vai me dar um retorno X por mês. Cuidado, gente. Terceirizar algo tão precioso que é o teu recurso, que é fruto do teu suor, isso tem que ser muito cuidadoso. Eu particularmente não recomendo. Eu prefiro, no meu caso, eu mesmo investir dentro daquilo que eu entendo, que eu tenho como filosofia, onde eu sei o que é que eu estou fazendo e para onde eu estou caminhando. Beleza? Então terceirizar algo tão precioso, que é muito mais que dinheiro, gente, é o teu tempo. Afinal você trabalha, você está suando, você está abdicando de tempo para desenvolver essa atividade e o resultado é o teu salário, é a tua renda. Então você pegar essa renda e confiar na mão de um terceiro,
deve ter muita cautela com isso. Eu já vi muita gente quebrar a cara dessa forma. Além disso, né, dentro desse contexto de não ter estratégia, muitas vezes as pessoas ficam paralisadas pelo medo, né, o medo de investir. Eu escuto com muita frequência: João, eu tenho medo de investir porque eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho medo de investir porque eu tenho medo de não saber o que estou fazendo. É medo, 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 medo. Cuidado, né? Essa questão do medo, gente, é natural do ser humano você temer aquilo que você não conhece, não é verdade? Quando eu não conheço algo, é natural que aquilo seja um desafio, eu não entendo como aquilo funciona, então para mim gera essa distância que muitas vezes se traduz nesse pavor, nesse medo, nesse pé atrás, né, como a gente costuma falar. Então o medo, ele nasce da ignorância. Se você diz assim, né, eu tenho medo de investir, eu tenho medo desse negócio de mercado financeiro, eu tenho medo de perder dinheiro porque eu ouvi que fulano de tal perdeu tudo, cuidado, né? Você está tendo acesso a informações e experiências de terceiros e isso está criando uma distância de algo que você nem conhece na prática. Eu particularmente tinha os meus medos nessa área de investimentos também e eu fui aprendendo, eu fui praticando, quebrando a cara algumas vezes, acertando outras, mas eu fui vendo que era possível jogar luz nesse quarto escuro da ignorância. E quando a luz entra, quando o conhecimento entra, estou falando aqui de você ser um expert no mundo dos investimentos, mas um conhecimento básico, entender o que você está fazendo, entender sobre aquela modalidade de investimento que você está se propondo a estudar, isso vai jogar luz e esse medo vai embora, essa ignorância vai embora e você vai conseguir avançar. Erro de número 4, nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas: não diversificar. Como assim, João, diversificar? Você já ouviu a frase, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta? O que é que isso tem a ver, João? Essa é uma frase clássica do contexto dos investimentos, né, da educação financeira, e é uma realidade, uma verdade que a gente tem que levar em consideração dentro da nossa estratégia de investimento. O que significa não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Imagine cestinhas de ovos aqui à minha volta, vou pedir para o meu editor colocar. Então eu tenho vários ovos e eu coloco em cestas diferentes. Imagina que o dinheiro são os ovos, eu coloquei em aplicações, em cestas, em investimentos em diferentes modalidades. Ou seja, se uma dessas modalidades ou se uma dessas aplicações não vai tão bem e a cestinha cai e o ovo quebra, eu ainda tenho alguns outros ovos aqui porque eu diversifiquei o meu investimento. Em outras palavras, eu investi em ações do setor de energia, eu investi em fundos imobiliários, investi também em empresas, né, ações do setor financeiro, enfim, eu estou diversificando os meus investimentos. E aí pode ser que em um tempo as ações de energia, empresas elétricas não vá tão bem, mas as ações de empresas do setor financeiro vá melhor. Você entende? Então uma coisa vai equilibrando a outra. Então a diversificação, como Warren Buffett costuma falar, né, nosso vovô dos investimentos, ela nos protege daquilo que a gente não conhece. Nós temos que ser humildes e dizer, rapaz, eu não sei de tudo, eu não sei o que pode acontecer. Então eu vou diversificar, diluindo o meu risco, aplicando em coisas diferentes, em áreas diferentes, para que eu possa de fato ter uma boa cesta ali, carteira de investimentos, de forma diversificada, onde eu vou ter um retorno eficiente, independente de uma cesta ou outra cair, porque às vezes acontece. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não diversificar é um dos erros que muitas pessoas cometem. Eu já recebi relatos de pessoas que disseram, João, eu tinha encontrado uma oportunidade que para mim era o melhor investimento do mundo, né? Naquela ocasião parecia ser, a pessoa colocou tudo que tinha, chegou no ponto de vender casa, vender carro, vender propriedades para colocar ali, de repente, por algum motivo, né, motivo que não vem aqui ao caso, aquela empresa, aquele investimento, de repente ele explodiu, não deu certo, não vingou, e aquela pessoa ela perdeu, né, teve uma perda permanente de capital. Não somente capital, né, a vida daquela pessoa que estava trabalhando durante toda uma vida para construir uma casa, para comprar um carro, e a partir de uma decisão errada, de não diversificar, de colocar todos os ovos na mesma cesta, tudo isso se foi por água abaixo com uma decisão de investimento equivocada. Quinto erro que muitos investidores cometem, e esse infelizmente é muito corriqueiro, é não focar na geração de renda passiva. Eu sei, gente, que cada estratégia ela tem um objetivo, né? Então tem gente que investe com o objetivo de crescer o seu patrimônio. Tem gente que vai investir com um objetivo de curto prazo. Não, eu quero investir para daqui 1, 2 anos pegar essa aplicação e viajar. Ok, são objetivos que, claro, cada um vai ter um caminho ou uma aplicação ou uma perspectiva de investimento diferente. Mas trazendo para o ponto de vista da nossa estratégia, João, qual é a nossa estratégia? Vamos falar mais sobre isso na segunda
aula. Mas o que eu quero te mostrar é qual é o nosso objetivo. A gente vem falando sobre liberdade financeira com propósito. Certamente, se você está até agora assistindo essa aula, você é uma pessoa que quer alcançar a sua liberdade financeira. E para alcançar essa liberdade financeira, ou até mesmo um complemento na sua renda, né? Uma renda que não depende do teu esforço, da tua energia, que vai te ajudar a viver o teu propósito, sem essas preocupações e limitações na área financeira, essa renda precisa ser passiva, uma renda que não depende do teu esforço, da tua energia. Então, o nosso objetivo, que é a liberdade financeira, ele passa justamente por esse ponto, que é gerar uma renda passiva. E por que eu estou falando isso? Nem todo mundo tem essa estratégia bem definida. Geralmente, as pessoas que entram no mercado financeiro, elas olham muito, por exemplo, para a valorização. Então ela comprou uma ação por R$5 e ela fica na expectativa, naquela ansiedade daquela ação se valorizar e ela vender aquela ação mais na frente. Eu fazia isso no day trade, fiz isso durante um tempo, a gente comentou, né, um pouquinho sobre essa trajetória. Mas, gente, esse não é o meu objetivo hoje. Eu não quero ficar comprando e vendendo uma ação, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar comprando e vendendo um ativo. Eu quero viver dos rendimentos que aquele ativo pode me gerar. Sem necessariamente ficar vendo um gráfico subir e descer, comprando e vendendo, operando, como se diz por aí. Não, não é isso o meu objetivo. Eu quero gerar uma renda passiva. Warren Buffett tem uma frase sensacional sobre isso. Ele diz: nunca dependa de uma única fonte de renda. Invista para criar novas fontes de renda. Mais uma pepita de sabedoria do nosso querido velhinho. Olha o que ele falou: se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa é dramática, não é verdade? Mas essa é a realidade, gente. O que diferencia alguém que vai alcançar a liberdade financeira de alguém que não vai é justamente esse elemento de saber gerar uma renda passiva. E a estratégia que a gente vai se debruçar durante as 2 próximas aulas passa literalmente, né, enfaticamente por esse ponto: gerar renda passiva. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito, porque isso vai nos conduzir a esse local de liberdade financeira com propósito. Então, não focar na geração de renda passiva é mais um grande erro que muita gente comete. Na aula de hoje, você aprendeu 5 erros que podem te impedir e te limitar de chegar no propósito, que é a liberdade financeira. Falta de direção, depender da sorte, não ter uma estratégia bem definida, não diversificar os seus investimentos e não focar na geração daquela renda, a renda passiva. E na aula de quarta-feira você vai descobrir os 3 Es que geram renda passiva. E essa é a maneira mais simples e óbvia de encarar os investimentos e garantir que eles vão gerar um bom resultado para a tua vida. Se você quer fazer desse ano o melhor ano da tua vida financeira, definitivamente você precisa dominar os 3 Es. Por hora, se essa aula te ajudou de alguma forma, e eu espero que tenha ajudado, eu quero que você vá lá no meu Instagram. Tá vendo essa foto que está aqui, onde eu estou apontando aqui? Essa foto a gente acabou de postar. Você vai comentar lá o que mais te impactou ao longo dessa primeira aula. E outra coisa muito importante, que é que está aparecendo aqui na sua tela a palavra-chave da aula de hoje. E durante cada aula você vai receber essas palavras-chave aqui, porque no domingo nós vamos fazer um sorteio e só vai concorrer aí quem souber as palavras-chave, beleza? Aproveita também para nos seguir nas redes sociais. Diariamente a gente posta bastante conteúdo que com certeza vai te abençoar e te ajudar nessa jornada de investimentos. Então eu te vejo na quarta-feira, a partir das 8 horas a aula vai estar liberada. Espero você lá. Deus te abençoe. Fica na paz. A coisa que mais chamou a atenção pra mim foi ver que era possível. Eu não sabia. Então, hoje em dia, é muito bom você ver o fruto disso, né? Você ver seus aportes aumentando, você ver que você pode viver disso. Receber meus primeiros dividendos, ver as ações que eu comprei de início começarem a crescer dentro do mercado. E eu lembro que quando foi agora em janeiro de 2021, eu fiz o print do meu primeiro dividendo. E quando eu recebi em 2021, a soma do que eu recebi em janeiro cobriu todo o tempo que eu tinha investido em 2020. Todos os meses os dividendos estavam caindo e estavam só aumentando. Por exemplo, eu vim de uma família de renda muito baixa e via dívidas e dívidas e dívidas. E aí eu vi que era possível. Eu vi que Bolsa de Valores não era essa coisa de outro mundo, de gente que precisa estar 100% focada no investimento. E eu vi que eu poderia dar uma condição melhor para a minha vida, para a vida da minha futura família e para a vida da minha família hoje, né? Entre 2019, comparando com o ano
ano de 2020, simplesmente os meus dividendos quintuplicaram em relação de um ano para o outro, em plena crise. E com elas me pagando dividendos, já vendo o meu dinheiro render, isso pra mim não tem preço. Eu mesmo tenho certeza que futuramente a gente vai viver disso, de rendimentos, né, de valorização das ações. Então, meu Deus, gente, todo mundo tem que conhecer isso.